Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã aqui presentes nesta manhã. Sempre uma oportunidade para lá de especial, esse privilégio que a gente tem de meditar na palavra do Senhor. E hoje queremos conversar com o irmão e irmã sobre o texto de João, capítulo 11. Vamos dar alguns destaques, aqui alguns versículos. Quero dar um destaque ao versículo 43 e 44. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações, quando hoje queremos meditar sobre o tema Jesus traz esperança em meio à desolação do fim. Queridos irmãos, se eu ler João, capítulo 12, versículo 2, vocês observarão algo anormal? Bom, para sabermos, precisamos ler esse texto. Aí eu coloquei esse texto aqui na tela para facilitar. Ali nós lemos assim: prepararam ali um jantar para Jesus, Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Numa primeira olhada nesse texto, nada de anormal no fato de pessoas servirem um jantar a Jesus. Agora, alguém jantar na companhia de um ex-morto é algo no mínimo inusitado. Não se vê todo dia. Lázaro, de acordo com o texto que nós lemos do Evangelho, ficou sepultado durante 4 dias. De acordo com o depoimento de sua irmã, seu corpo já havia tido mau cheiro. E agora ele estava comendo numa boa ao lado de Jesus. Como estava a aparência de Lázaro enquanto comia com o Salvador Jesus? Será que era um corpo decomposto? Será que a pele dele já estava decomposta? Será que ali a aparência de Lázaro era como se fosse a desses zumbis que aparecem nos filmes de terror? Aliás, até convém nós perguntarmos: quanto tempo demora um corpo para se decompor? E a resposta é: depende de onde ele está. Porque a decomposição de um corpo, ela pode ser afetada por vários fatores. Por exemplo, a umidade, a temperatura e a presença de animais. Então, no corpo, o processo costuma ser o mesmo. Primeiro, ocorre o que nós chamamos de autólise, quando as células param de se oxigenar e o sangue é invadido por dióxido de carbono. O pH então diminui e dejetos acumulados envenenam e destroem as células. Depois, enzimas quebram estas células, provocando o que nós conhecemos por necrose, fazendo então o corpo apodrecer de dentro para fora. Outro fator que contribui na rápida decomposição do corpo é a ação dos insetos. Os insetos são muito influentes na decomposição. Usando o olfato, moscas carniceiras são capazes de detectar um cadáver poucos instantes após o óbito. E em menos de 1 hora, já deposita ali as suas larvas, o que popularmente nós chamamos de vermes.
E eles então, esses vermes, devorarão o banquete para poder se desenvolver. São tão vorazes que só perdem para a temperatura entre os fatores externos que mais apressam a decomposição. E um detalhe interessante referente ao texto do Evangelho de hoje também precisa ser destacado. Os judeus, eles tinham hábitos próprios no tocante ao procedimento junto aos seus mortos. Eles os levavam à sepultura sem o esquife, ou seja, sem um caixão, como nós ocidentais fazemos. Simplesmente os mortos, eles eram enrolados em um lençol. E aí então existia, digamos nós, entre aspas, um ritual de sepultamento, onde o corpo era lavado e ungido com perfumes e aromas. Aliás, vale a pena até explicar que lavar o corpo, ungí-lo com perfumes, servia para controlar o cheiro da decomposição. E é interessante lembrar também que a região de Jerusalém ali, a temperatura se mantém alta quase todo o ano. E aí então, o corpo era envolvido em lençóis de linho e finalmente colocado em um vão escavado na rocha ou grutas que eram abundantes na região. E ali na cidade de Jerusalém existem milhares destas grutas que serviram para sepultamento de mortos. A gruta então era fechada com uma pedra. E isso nós vemos aqui, esse costume bem colocado e explicado no texto de hoje. Assim também ocorreu com Lázaro. Então Jesus estava jantando na companhia de alguém que experimentara a morte e o processo de decomposição. Então, se é assim, como Lázaro, que estivera morto e em estado de decomposição, podia estar agora jantando com Jesus? Como? Antes de continuarmos falando sobre Lázaro, jantando com Jesus, olhemos para o texto do Antigo Testamento de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, ele foi um sacerdote que profetizou 22 anos durante o século 6 a.C., através de visões que ele teve durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tal como registrado no livro de Ezequiel. Então nós podemos dizer assim que Ezequiel exerceu suas atividades entre os anos 593 a 571 a.C. E aí nos deparamos com um texto registrado em Ezequiel, capítulo 37. E se vocês prestaram bem atenção nesse texto, a visão descrita ali é uma visão desoladora. É uma visão dada a Ezequiel. E aí então, essa visão fala que havia restos mortais espalhados por toda a superfície, ossos para todos os lados. O cheiro da morte tomava conta daquele lugar. Os corpos ali já haviam passado pelo processo de decomposição, que começa sempre de dentro para fora. E aí Deus perguntou ao profeta: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E aí Deus mandou o profeta profetizar para aqueles ossos. E o profeta então profetizou. E enquanto ele falava, os ossos começaram a se juntar uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. E diz o texto que os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele. E por fim, de acordo com a ordem de Deus, a respiração entrou nos corpos e eles viveram novamente e ficaram de pé. Que visão extraordinária essa de que trata o nosso texto de hoje.
A visão se referia ao povo de Israel, porque justamente o povo de Israel estava nessa situação de completa desolação. Eles não tinham uma perspectiva de futuro. Era um povo que estava exilado na Babilônia, numa total desolação. E isso porque eles haviam desobedecido a Deus e por causa disso estavam sofrendo horrivelmente. E a palavra que resume o quadro em que os israelitas se encontravam lá na Babilônia é desolação, que significa destruição arrasadora, ruína, devastação. Mas com essa visão, Deus queria mostrar que Ele, pela sua graça, Ele ia restaurar este povo. Havia esperança para o povo, porque Deus veio para resgatá-los. Afinal de contas, aquele povo continuava sendo o povo da aliança. Deus ia fazer este povo retornar ao seu lar, à sua casa. Mas a cena, o quadro de morte, é tremendamente interessante nesse contexto, quando nós estamos analisando a situação de Lázaro. Já que estamos falando sobre morte, cabe até uma pergunta. E isso aqui o texto também nos ajuda nessa reflexão. Até nós cantamos esse hino que sempre a gente costumeiramente entoa numa situação em que perdemos um ente querido, mais perto quer estar. Como nos sentimos quando alguém muito doente está à beira da morte? Qual é o nosso sentimento? E aí quando então a morte chega e leva aquele que nós a quem tanto amamos, qual é a sensação que nós temos? Qual é o sentimento que nós alimentamos numa situação como essa? E se existe uma palavra que descreve bem o que sentimos numa ocasião, numa circunstância como essa, esta palavra é desolação. Nós nos sentimos desolados. Nós nos sentimos destruídos, arrasados. É como se realmente a partir desse momento parece que a vida não faz mais sentido para nós, sem a presença daquele que partiu. E esta era justamente a sensação que Maria e Marta estavam sentindo, desenvolvendo, tendo, porque elas haviam perdido não apenas um irmão, mas o seu protetor, aquele que as amparava em meio às dificuldades. Elas estavam sim desoladas, sabendo que os restos mortais do seu irmão estavam se decompondo dentro do local onde o corpo dele havia sido sepultado. Num primeiro momento, aquele quadro daquele irmão dentro daquele lugar ali colocado, poderia ser descrito esse quadro como irreversível, o que seria normal. Mas uma coisa hoje aprendemos com esses dois textos, que se a decomposição do corpo ocorre de dentro para fora, como nós explicamos, a dádiva da vida vem de fora para dentro. Porque o que fez os ossos se juntarem ali na visão de Ezequiel, o que fez os ossos se juntarem novamente, cobrirem-se de tendões e músculos, e depois de pele, e por fim receberem a respiração, foi a voz profética entoada, proclamada. O profeta era um agente de Deus, através de quem a palavra de Deus foi anunciada. E quando a palavra de Deus, que dá vida, que é a mesma palavra que disse lá no processo de criação, haja luz e houve luz. Haja luzeiros, e os luzeiros passaram a existir. Essa mesma palavra que proclamada, fazia as coisas, criar as coisas, por sua vez, eram criadas por essa palavra. Essa mesma palavra é a causadora do restabelecimento da vida na visão de Ezequiel. E essa mesma palavra também é a solução daquele problema de desolação, em que as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, se encontravam. A mesma palavra de Deus
é revestida de um poder inexplicável. E aí então, quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, era a palavra de Deus sendo proclamada, era a palavra da vida. E aí não apenas o processo de decomposição foi rompido, mas tudo vai voltando ao seu lugar. Os ossos, os tendões, os músculos, pele e finalmente a respiração. E assim será também com Jesus quando ele voltar. Bastará uma palavra de Jesus para que os mortos abandonem, saiam das suas tumbas, dos seus sepulcros, ali onde foram colocados, e voltem a viver. Provavelmente aquela cena que vocês viram aqui já hoje, enquanto falávamos da visão de Ezequiel, provavelmente, digamos nós, imaginamos que vai ser algo parecido, vai acontecer quando Jesus voltar. E aí então o mesmo processo terá sequência, mesma coisa. A partir da palavra vem para fora, dita pelo Cristo que volta, então estes corpos que já estavam decompostos na sua maioria, retornarão à vida. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, nós podemos ter algum consolo diante da desolação que a morte ocasiona? É o que Marta e Maria pensavam. Quando Jesus diz, vocês vão ser consoladas, elas tinham aquela noção que este consolo só viria por ocasião da ressurreição dos mortos. É verdade que nós muitas vezes confessamos a nossa fé em Deus e nós afirmamos, creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Sempre dizemos isso, no credo sempre afirmamos isso. A ressurreição, meus irmãos, não é apenas uma verdade para depois, um consolo para depois. A ressurreição não é apenas uma confissão da boca para fora, mas é uma verdade restauradora, capaz de trazer paz e esperança quando nada mais aponta para isso. E é por isso então, que às vezes as pessoas que não são cristãs, ou pessoas que às vezes não têm uma formação cristã, elas estranham quando os cristãos cantam num velório, quando os cristãos manifestam algo que, digamos, foge do padrão que o mundo imagina e idealiza, porque nós cantamos, e cantamos por quê? Porque nós não vamos esperar o consolo só no dia da volta de Cristo, quando acontecerá a ressurreição dos mortos. Não, nós já nos sentimos consolados naquele momento. Ali Deus, o Salvador Jesus Cristo, já está restaurando a nossa esperança, restaurando a nossa paz. Então nós não precisamos esperar consolo só para o dia do fim, ou um novo começo para nós cristãos, mas nós já podemos desfrutar desse consolo agora. E aí então quando Jesus disse, tirem a pedra, o olhar de Marta se voltou novamente para o acontecido. Ela só tinha em mente a morte, a sepultura, o fim. Ela só olhou para o estado desolador em que se encontrava. No entanto, Jesus diz assim, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Meus irmãos, eu digo para vocês, de uma forma assim, muito tranquila e enfática até, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna. Antes eu não cria, e eu não cria porque espiritualmente eu era cego, era morto, eu era inimigo de Deus.
Mas também na minha vida espiritual, Deus ele fez um trabalho incrível. Pela ação de Deus, eu que antes estava morto em meus delitos e pecados, passei pela minha primeira ressurreição. Passei da morte espiritual para a vida. Ou seja, espiritualmente estava morto, mas Deus me deu vida. Deus me deu comunhão com Ele. E é nesse sentido que o pai do filho pródigo disse: alegrem-se comigo, pois o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Então também um dia eu fui revivido, um dia também eu fui achado, e o Espírito Santo fez essa obra em mim. Essa vida, ela brotou não de dentro para fora, mas ela veio de fora para dentro, porque de dentro para fora só tem morte e decomposição, mas a vida que Deus quer dar, ela vem de fora para dentro. E aí o Espírito Santo fez esta obra em mim, na minha vida, através da ação do batismo, e continua fazendo essa obra através da proclamação da palavra. E aí então, quando eu estou diante de uma situação de desolação, ou seja, quando a morte leva um ente querido, ou quando ela me vier buscar, conforme nós cantamos no hino Mais Perto Quero Estar, eu posso dizer: eu creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Eu vou me sentir consolado, não apenas quando Jesus voltar, mas a ressurreição é uma verdade restauradora já, capaz de trazer paz e esperança já, quando nada mais aponta para isso, pois a morte, ela só causa desolação, mas em meio a esse caos, em meio a essa desolação, eu posso dizer: eu ainda tenho paz, eu tenho esperança, porque o meu Salvador, Jesus Cristo, Ele trouxe e traz esperança em meio à desolação do fim. Então assim nós já podemos viver já, agora, aqui, onde estamos, dentro desta realidade deste mundo hostil à fé, crendo que aquilo que aguardamos para depois, já é capaz de modificar tudo agora. Por isso, meus irmãos, que esta alegria que tomou conta de Maria e Marta, quando o irmão delas lhes fora devolvido pelo Salvador Jesus, pelo poder da sua palavra que disse: Lázaro vem para fora, que esse consolo que tomou conta dessas mulheres, que fez com que elas, em meio àquela desolação toda, elas pudessem ter esperança e paz, que realmente essa paz e esperança também domine o coração de vocês. E quando nós todos estivermos diante da desolação da morte, não vejamos aquilo como o fim de tudo, não, mas vejamos aquela circunstância como uma oportunidade, através da qual Deus vai manifestar todo o seu poder, talvez não no mesmo dia, naquele dia, mas no dia quando Ele voltar, e quando Ele gritar também: venham todos para fora, e quando então os túmulos todos se abrirem, nós sairmos de dentro deles, nós sairemos transformados, e assim nós vamos ter ali uma experiência como nunca aqui em terra nós imaginamos que um dia nós teríamos. Por isso, meus irmãos, nós temos uma esperança, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza de que a morte não tem a última palavra. Que Deus conceda essa graça para nós, quando nós estivermos nessa circunstância de desolação, de dor, diante da partida de um ente querido, que nós possamos compreender que o Espírito Santo está nos dando vida, que Ele já nos deu vida quando Ele nos tirou das trevas para a sua luz, que Ele já nos trouxe vida quando espiritualmente estávamos mortos, e Ele nos colocou a fé em nossos corações, então nós passamos naquela oportunidade pela nossa primeira
ressurreição. E esse mesmo Espírito Santo, ele vai estar trabalhando em nosso coração, em nossa vida, nos mantendo nesta fé e esperança, para que quando a ressurreição também da carne, ou seja, quando nós passarmos pela nossa segunda ressurreição, aí sim, meus irmãos, esta é a completa, esta é a definitiva, e esta é o que nós tanto aguardamos, e é o que nós tanto esperamos, e isso que traz tanto consolo aos nossos corações, porque nós cremos num Jesus que traz esperança em meio à desolação do fim. Que Deus nos dê e fortaleça esta convicção nele, agora e sempre. Amém.